noite. Começando o nosso programa Centros aqui na TV Univates, Canal 15, Brasrede, Arroio do Meio, Estrela, Lajeado e também Santa Clara, nosso parceiro, e no Canal 15 da NET, além das nossas redes sociais. Sempre bom estar aqui com vocês. Nosso tema de hoje está acontecendo na Univates pela primeira vez um curso específico que já acontece em outros locais, mas agora editado aqui para a nossa realidade, que é o Jovem Aprendiz Univates. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse curso em execução agora nesse momento e com boas perspectivas aí pela frente, logo após a abertura do programa. Então, começando o nosso programa Centro, sobre o nosso tema de hoje, Jovem Aprendiz, aqui na Univates. Boa tarde às nossas convidadas, todas envolvidas com o projeto, para que a gente possa conhecer um pouquinho dos detalhes dessa história toda. A professora Renata Gonzatti, que é coordenadora do programa Jovem Aprendiz, a professora a professora Mara Allert, né, do curso, e a Adriana Schuri, que é analista de RH da empresa Minuano, e que é parceira nesse projeto. Obrigado pela presença, bem-vindas. Vamos lá, professora Renata, um pouquinho, acho que a gente pode fazer aí uma primeira rodada de contextualização. Todas são atuantes e ativas e profissionais dessa área de recursos humanos, né, da área de preparação dos nossos jovens. Mercado de trabalho hoje sempre é um desafio, para o jovem mais ainda. Como é que a senhora descreveria esse nosso contexto, Vale do Taquari, nesse momento? Boa tarde, Sandro. Boa tarde aos colegas do programa. Especialmente o mercado de trabalho é um desafio para os jovens, né? Certo. Hoje nós temos no Brasil 47 milhões de jovens de 15 a 29 anos, de acordo com... 47 milhões. 47 milhões, significa quase um quarto da população brasileira, né? Certo. Nessa faixa etária. E os dados recentes mostram que eles são as maiores vítimas, por exemplo, do desemprego. Uhum. Os últimos dados agora, de uma pesquisa do IPEA de 2019, apontam que 23% desses jovens nem trabalham nem estudam e 15% trabalham e estudam. Só um detalhe, esses 23% não são jovens que não trabalham ou não estudam e não estão fazendo nada. Não, são jovens que, por circunstâncias, estão procurando trabalho ou ocupados em funções domésticas, porque nós estamos falando muito de meninas também nessa mesma situação. Certo. Então, a qualificação profissional, a educação profissional é uma grande oportunidade para que estes jovens consigam o acesso ao mercado de trabalho. E aí estamos falando, por exemplo, a Univates tem o Centro de Educação Profissional, claro. Nós temos 22 cursos e também fazemos, então, essa qualificação que permite uma inserção mais qualificada e mais rápida desse jovem no mercado de trabalho. E hoje, então, com o programa Jovem Aprendiz, que também é um excelente programa nessa perspectiva, de uma inserção dessa juventude no mercado de trabalho de uma forma protegida, considerando que são pessoas ainda em desenvolvimento, com sua formação psicossocial, com seu pensamento crítico e precisam fazer essa inserção de uma forma que a legislação também os proteja, né? Certo. E há espaço. Há espaço para que esses jovens estejam atuando, mas há uma demanda para que eles estejam atuando de forma qualificada. Claro. Professora Renata, só uma questão que eu acho que minha leitura que eu gostaria de compartilhar. Muitas vezes se pensa que um curso técnico, não ainda um curso técnico formal de uma profissão mais de ponta, mas, por exemplo, um curso Jovem Aprendiz. O jovem não teve uma formação de escola adequada, não domina conceitos de matemática, de ciências, e aí ele tem que se preparar para o mercado de trabalho como um atalho a um desafio. Não é mais bem assim, né? Ou nunca foi assim? Não, e é justamente o contrário. O programa de aprendizagem surge para essa juventude que busca, que tem a necessidade do trabalho, porque é óbvio que o ideal é que a juventude esteja dedicando 100% do seu tempo ao estudo. Certo. Mas nós sabemos que a nossa realidade exige do jovem uma outra dinâmica de vida. Certo.
Então, a aprendizagem, ela vem justamente para isso, porque ela exige que o jovem esteja estudando, então também permite que ele esteja elevando a sua escolaridade, ele faz uma formação profissional e ele enfrenta a precarização da relação trabalhista. Certo. Porque esse jovem, ele está contratado formalmente na empresa. Sim. Então, e para desenvolver atividades que lhe garantam a sua condição peculiar de desenvolvimento. Então, a aprendizagem, ela enfrenta todas essas questões. Nós temos uma proteção dos direitos. Perfeito. Coloca esse jovem no trabalho de forma protegida, então enfrenta muito do trabalho infantil, né? Ou da precarização dessa juventude. E, ao mesmo tempo, propicia a formação a formação profissional, né? Claro, a qualificação claro. para o trabalho, ao mesmo tempo em que também trabalha com a sua formação no ensino regular. Certo, quer dizer, em todas as frentes. Em todas as frentes. Tanto é que ele é um programa novo, né? Se nós formos pensar, ele iniciou em 2000, a partir de uma lei que alterou a CLT, e que introduziu, então, a obrigatoriedade da aprendizagem, né, das cotas de aprendiz nas empresas. Legal. Adriana, um pouquinho do teu olhar assim, tu atuas numa empresa, como é que uma empresa hoje, ela vê com bons olhos esse processo de formação? É uma necessidade para o seu processo de captação de mão de obra? Como é que as empresas, em geral, não especificamente o caso Minuano, têm incorporado o jovem aprendiz no seu dia a dia? Então, boa tarde, né, primeiramente. Como a Renata falou, a gente tem no mercado muito jovem, né? Então, toda vez que a gente abre uma seleção, né, enfim, para captação de currículos para jovem aprendiz, a gente recebe milhares de currículos, né? Então, são muitos os candidatos que a gente tem entre a faixa etária ali de 14 a 24 anos, né, que é a faixa etária do programa, oficial, né? Do programa. Isso, exato. Então, a gente acaba recebendo muito currículo. Então, a gente vê que o pessoal, né, os jovens, principalmente, eles estão em busca, né? Eles querem essa proposta, então, de se qualificar para entrar no mercado pelo programa de aprendizagem. E para nós, como empresa, a gente vê isso com muito bons olhos, porque a gente, além de estar oferecendo, né, ofertando para ele essa proposta de estar se incluindo tanto no mercado de trabalho e também dando sequência, né, de acordo com o estudo dele, né, com a escola regular, ele acaba vamos dizer que ele anda numa faixa no mesmo sentido, né, no sentido contínuo de estar, muitas vezes o curso, porque assim, a gente sabe que nessa faixa etária, muitos deles, eles acabam não se introduzindo lá na parte da escola, né, na regular. Então, é um plus para eles também, né? E eles acabam se interessando muito mais na parte da escola com esse incentivo na parte da aprendizagem também, né? Porque são coisas que são semelhantes ao turno regular deles, né? Tem que estar em paralelo para... Isso aí. Então, para a gente é muito bom, porque acaba que a gente casa isso dentro da empresa. E também para nós é um desafio, né? No início, até a gente conseguir se acomodar, ver qual é a realidade do jovem, também introduzir ele dentro da empresa, né? Do setor. E tem esses dois lados, né? Mas é bem gratificante quanto empresa, porque é uma pessoa que a gente está introduzindo no mercado, né? Então, a gente sabe o que vai se formar desse profissional para frente, né? A gente acaba tendo ele como uma pessoa que a gente esculpe dentro da nossa realidade, dentro daquilo que a gente deseja, né? Claro. Então, é bem gratificante para a gente também estar com esse programa, né? Podemos dizer que, em algum grau, um programa como Jovem Aprendiz vem trazer uma resposta para aquele desafio que todos nós conhecemos, que procura-se um emprego que quer experiência, mas quando tu não tem experiência, tu não tem o primeiro emprego. Se tu não tem o primeiro emprego, que exige experiência, quer dizer, entra nesse círculo vicioso. O jovem aprendiz, ele mais ou menos, ele é um diferencial para quebrar esse ciclo? Sim. Eu sempre falo, né, quando a gente faz a parte da seleção, a gente comenta que a gente não busca um jovem que tenha o perfil, na verdade, que tenha o perfil adequado para aquela vaga, e não a experiência, porque justamente é isso que a gente vai fazer, né? Perfeito. Garantir a experiência para ele para um futuro.
né? Então, sim, a gente precisa sempre ver o perfil, né, do candidato, mas sempre pensando que a experiência ele vai adquirir com o passar do tempo, né? Perfeito. Então, é a gente que vai propiciar isso para ele também, né? Claro. Até porque quando ele se propõe a estar num curso como esse, ele já está dizendo que ele quer algo mais, que ele tem essa vontade de agregar conhecimento, né? Sim. Então, o perfil já está quase autodeclarado aí na participação. Sim. Muito bem. Professora Mara, como professora de um curso desta ordem, lhe questionaria assim, a questão... o jovem ainda quando vai para um curso desses, ele está muito olhando para a preparação para o mercado. Como é que a gente junta teoria quando há toda uma expectativa da prática, né? E o professor tem que dar conta de transitar entre essas duas áreas para também ali preparar alguém com conhecimento, mas com dinamismo, com um perfil proativo. Sim. Olá a todos. Sim, esse questionamento é bem interessante, tendo em vista que o jovem vem... Quando ele tem a oportunidade, ele vem para trabalhar, ele quer ir para dentro da empresa, ele quer encarar a empresa. Mão na massa. Então, a gente tem que dar aquele suporte teórico, manter ele interessado em aula. A gente vive num mundo muito dinâmico, então a ideia da instituição é aulas muito dinâmicas também. A ideia de assistir vídeos, fazer eles atuarem com os laboratórios de informática que a gente tem aqui na casa. Perfeito. Então, é muito a ideia de trazer as realidades que acontecem lá fora para dentro da sala de aula. Então, aquela aula de só teoria, senta por 4 horas, porque o momento aqui conosco, em sala de aula, é de 4 horas. Então, se torna um longo espaço de tempo, né? Sendo que muitos deles estudam, inclusive, de manhã. Então, eles vão ter muito tempo em sala de aula. Então, é de propiciar assuntos que são atuais, assuntos que são pertinentes ao mercado de trabalho e tentar sempre buscar essa ideia, que a minha disciplina é dentro do direito do trabalho mesmo. Então, a postura dele enquanto empregado, a postura com assiduidade, o respeito com a hierarquia dentro de uma empresa. Então, aprender tem vários, normas também faz parte, né? E para muitos deles, eles não vêm com essa percepção, né? Então, é de ensinar coisas que, para nós que estamos aqui falando, sejam básicas, mas eles precisam ter esse conhecimento, saber que tem uma lei que fiscaliza, que cuida isso, que existe uma advertência, por exemplo, dentro de uma empresa. Então, essas coisinhas básicas, mas que para eles são bem pontuais. Ótimo. A gente fez aqui uma introdução ao tema, acho que é legal para a gente contextualizar. No próximo bloco, vamos conversar um pouquinho de como é que surge a ideia. A professora comentou que a legislação é de 2000, quer dizer, já temos o conceito do curso de jovem aprendiz funcionando, mas como é que surge a ideia de termos um curso especificamente aqui na Univates, em parceria com algumas empresas da região? Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, nós estamos falando sobre o programa Jovem Aprendiz Univates. Está em execução aqui, especificamente na casa, em parceria com empresas da região, mais propriamente dito com a Minuano, né? Que é sempre bom a gente também referenciar os nossos bons parceiros aí. Para falar sobre o tema, nós temos aqui a professora Renata Gonzatti, que é coordenadora do Jovem Aprendiz, a professora Mara Allert e também a Adriana Suri, que é analista de recursos humanos da empresa Minuano. Professora, vamos lá. A senhora fez referência lá no primeiro bloco de que a legislação, a proposta toda já surge no ano 2000. Eu acho que todo mundo em algum momento já ouviu falar disso. Programa Jovem Aprendiz, Jovem Aprendiz. Por que a Univates lança um programa Jovem Aprendiz que para nós aqui, instituição, é uma novidade e com que propósito? Dentro do programa, então, do Jovem Aprendiz, o programa da Lei da Aprendizagem, nós temos a empresa, que é a contratante desse aprendiz, o aprendiz e a instituição formadora. Essa instituição formadora, a própria legislação já define algumas instituições que são
que podem fazer a formação, então, técnico-profissional metódica dos adolescentes. Certo. E a Univates, ela se enquadra dentro dessa perspectiva de ser uma instituição formadora. A instituição contratante já precisa estar estabelecida no início do curso ou é Sim, o resultado? é um casamento. Ah, é um já? casamento de mesma data. Perfeito. Uhum. Então, a Univates é provocada no ano passado pela comunidade e a Univates é uma instituição comunitária, Certo. então atende às nossas demandas regionais e locais, justamente na área de desenvolvimento pessoal, Claro. né, de formação. E com experiência, larga experiência em educação profissional, a Univates está provocada a pensar na perspectiva de ter na sua instituição o programa Jovem Aprendiz, atendendo então a esses adolescentes de 14 e jovens até 24 anos, Certo. para esse modelo de contrato de trabalho especial, que é o contrato aprendiz. Nossa primeira relação, então, se dá com a Minuano, em que pensamos juntos de como poderíamos estar ofertando este curso, na perspectiva de que o curso de aprendizagem da Univates mantenha o seu nível de qualidade de ensino. Então, nós temos um curso muito robusto aqui. O nosso programa Jovem Aprendiz é de 1.280 horas e praticamente 50% desse contrato de aprendizagem ele ocorre aqui, dentro da instituição, fazendo Certo. a formação teórica. A partir do momento em que nós temos a aprovação pela Superintendência Regional do Trabalho dos cursos propostos pela instituição, nós buscamos a adesão de empresas parceiras. Já é interessante, quer dizer, a regulação é pela Superintendência do Trabalho para um curso como esse, não uma área MEC, como normalmente acontece nos nossos cursos. A aprendizagem está vinculada, hoje, Secretaria do Trabalho, Ministério da Economia. Então, era vinculada ao Ministério do Trabalho. Certo. Agora, como ele foi incorporado pelo Ministério da Economia, o programa da aprendizagem está vinculado à Secretaria Nacional do Trabalho, Certo. então, junto ao Ministério. E quem faz a autorização, a análise da proposta pedagógica do curso de aprendizagem é a Superintendência Regional do Trabalho, que tem uma coordenação do programa de aprendizagem, que faz a fiscalização da contratação dos aprendizes e também dos cursos ofertados, portanto, pelas instituições. Certo. Como Este nosso primeiro curso tem um foco de assistente administrativo, é isso? o que entrou agora em funcionamento é o de assistente administrativo, que é onde foi a nossa maior demanda. Certo. E por que a Minuano propriamente dito? Porque foi a provocante, foi quem aceitou a parceria? Como é que... A Minuano foi nossa empresa, foi a empresa que desafiou a Univates, né, na oferta do programa Jovem Aprendiz e que foi a grande parceira na construção deste processo também, porque não é só uma proposta da Univates, Certo. é uma proposta que alia a demanda das empresas que buscam a qualificação dos seus aprendizes dentro de uma perspectiva também da efetivação desses aprendizes, Claro. porque há todo um investimento né, neste jovem para que ele trabalhe parte do tempo e estude a outra parte do tempo, para que ele tenha uma qualificação que atenda também à expectativa da empresa. Então, nós temos uma construção, que é uma construção muito dialogada no programa, para que tenha uma formação robusta, tanto do ponto de vista da formação técnica, mas também do desenvolvimento de habilidades, que nós sabemos hoje que o mundo do trabalho, ele exige mais do que a qualificação técnica, né? Claro. Ele vai exigir que o adolescente consiga entender as normas disciplinares do trabalho, que ele também faça uma construção coletiva, que saiba respeitar a diversidade, que construa também perspectivas de empreendedorismo, de autonomia, de liderança. Então, o programa está focado para uma formação bem integral desse aprendiz. São mais de 1.200 horas, então. São 1.280 horas no programa completo, que é o contrato total de aprendizagem. São 672 horas na empresa, com atividades práticas, e 608 horas de formação na Univates. Perfeito. Vamos lá, Adriana. Provavelmente, estou aqui inferindo, a Minuano já tinha relação com outros projetos de jovem aprendiz. Por que buscar um projeto com uma cara mais própria, mais sua, e por que da provocação e como é que isso se deu? Na realidade, a gente tem outras instituições que nos atendem, né? E a proposta da Univates, ela é muito bem vista pela Minuano, por nós, então, profissionais ali da área,
por ser a ementa do curso, ela é bem interessante, né? Então, como a gente sempre fala, o jovem, a gente tem ainda mistificado assim que o jovem aprendiz dentro da empresa, ele serve só para arquivar documento, né? Que é uma coisa que a gente sempre comenta que não é bem assim, né? Então, o nosso jovem, ali no nosso dia a dia, eles têm muito mais demanda, né, para fazer do que simplesmente lá arquivar documentação, fazer planilhas em Excel, né? A gente tem toda uma outra parte, uma outra demanda que a gente se refere à questão da logística do setor, né? Então, o setor onde o jovem vai se inserir, ele vai aprender um pouquinho de cada coisa, né? A gente vai ter uma pessoa multidisciplinar ali dentro que vai auxiliar nas demandas do dia a dia, né? E isso vem junto à ementa do curso, né? Várias sessões ali que a gente viu a necessidade de ter dentro do nosso curso de aprendizagem para poder ter um profissional lá no final do curso que a gente possa efetivar, que tenha tanto a parte prática, né, quanto a qualificação teórica também, que vá nos dar esse respaldo dentro da empresa, né? Então, e nesse momento, esse curso de assistente administrativo também é uma necessidade específica da Minuano ou como é que se enquadra a Minuano dentro desse olhar deste curso? Hoje a gente foi mais pela necessidade, né, do curso da Univart ser de assistente administrativo, né? A gente tem várias áreas, né? A Minuano é uma empresa com quase 3.000 funcionários, então é uma empresa bem grande, a gente tem várias áreas, né? E quer dizer, futuras demandas podem vir a adequar outras turmas de outros cursos. Exatamente. O que nos limita muito assim nessa questão de jovem aprendiz é a questão da menoridade, né? Então tem alguns locais que eles não podem acessar por questões de insalubridade, né? Enfim, não podem fazer a parte prática dentro do nosso posto de trabalho. Mas em áreas administrativas, em setores mais administrativos, a gente consegue alocar eles com mais facilidade, né? Então, hoje, nessa nossa turma de aprendizagem, então, 8 desses nossos jovens aprendizes, eles vão estar alocados na nossa matriz, que é toda a parte administrativa, então, em vários setores diferentes, né? Então, a gente tem lá um aprendiz na área do jurídico, da TI, do RH, né? Enfim, vários setores, né? Que a gente infiltrou eles ali dentro para eles irem aprendendo as demandas, claro, também, de acordo com o perfil de cada um, né? A gente buscou identificar certinho, né, quem que tinha mais o perfil da área jurídica, qual dos jovens que se adequa mais à questão do marketing, né? Então, foi um trabalho que a gente fez, assim, bem legal, que eles, acho que estão bem contentes também com as contratações deles, né? E vão, com certeza, dar o melhor de si, porque estão bem... a gente vê alegres e contentes, né, com o resultado que tem tendo nesses primeiros dias de aula, né? Então, o resultado está sendo bem positivo, os comentários deles também, né? Então, é um olhar que a gente também acaba tendo para esse lado da instituição, né? Que bacana, que bom. Professora Amara, são 12 jovens, sala de aula, aquela vontade toda de empreender, mas também a gente às vezes diz assim que o jovem é muito empírico, muito prático. Eles são muito curiosos, né? Com a devida condução, até o conteúdo teórico ele é bem recebido, né? Sim, não, com certeza. Eles têm se mostrado... eu não dei aula para eles ainda, mas a experiência que eu tenho, né? Que eles se mostram sempre muito interessados, porque vem ao encontro de uma questão que eu sempre abordo quando eu falo sobre jovem aprendiz, que eles estão cientes de que é a forma legal de inserir no mercado de trabalho antes dos 16 anos e tendo a carteira assinada, né? Então, eles têm essa motivação e por isso o interesse deles, mesmo sendo uma aula que seja teórica, no momento que o professor, no seu papel, esclarece para o aluno a necessidade daquele momento teórico, daquela parte mais de escrita, de leitura, tu explicando para ele a necessidade dele para isso, no mercado de trabalho, para a vida futura profissional dele, se torna algo muito tranquilo. Então, ele aprende, vai de boa, aceita o desafio, né, e corresponde às expectativas da gente também. E normalmente, numa situação dessas, a própria família do aluno também é um suporte importante, né? Porque ela faz questão de que ele esteja naquele processo de formação mais orientado. Exato. Né? Inclusive, o aluno que é jovem aprendiz, ele tem esse perfil
de ter uma família que dá um certo suporte para ele, de não deixar a peteca cair. Hoje eu estou cansado. Não, filho, vai que é bom para o teu futuro. Muito o aluno pensando no futuro profissional mesmo. E a empresa é uma grande parceira nisso, no momento que a Adriana coloca, a gente percebe que ele tem interesse pro lado jurídico, pro lado do marketing, que daí é tu ir treinando a pessoa, porque cada pessoa tem o seu lado para seguir, né? Certo. Então tem gente que gosta daquela leitura do jurídico, outro já tem a ideia, a criatividade que o marketing exige. Então, isso é bacana também por parte da empresa, né? Certo. Então, esse casamento empresa e instituição é muito válido para... O aluno só tem a crescer com isso. É uma oportunidade ímpar para ele, com certeza. Próximo bloco, vamos entender um pouquinho como é que funciona o curso, como é que são as principais áreas de formação, os principais temas que são abordados, tanto na questão teórica quanto na vivência prática da organização. Quer dizer, essas 1.280 horas, como é que elas se operacionalizam na vida desses jovens? Já voltamos. Muito bem, nosso tema de hoje então é Jovem Aprendiz Univates, curso que está acontecendo aqui na Univates em parceria com a empresa Minuano. Falávamos aí de toda a legislação e todos os propósitos do curso. Como é que o curso, professora, acontece na prática? Essas 1.280 horas, então tem um percentual, quase metade é dentro da Univates, outro tanto é dentro da empresa parceira. Quais são as áreas de aprendizado? Quais são as ênfases que são trabalhadas com esses jovens? Então, o programa, ele tem uma formação de 608 horas, como nós já falávamos, e ela é dividida em 2 blocos. Um primeiro bloco que é de uma formação básica e o outro que é de uma formação específica. Certo. Como ele ocorre? As 2 primeiras semanas do contrato e do programa ocorrem na Univates. Então, são 2 semanas de imersão, de formação teórica aqui dentro da instituição. Certo. A partir da 3ª semana, os aprendizes dividem o seu tempo, alternam os seus dias na empresa e na instituição formadora. Isso é em turno fixo? Sim, sempre à tarde. Sempre à tarde. Justamente porque se permite que no turno inverso o aprendiz possa estar numa escola de ensino regular. Na formação básica, então, considerando toda essa especificidade do aprendiz, nós iniciamos com o seu acolhimento no mundo do trabalho, para que ele tenha um planejamento, que se encontre, que se compreenda inserido no mundo do trabalho. Certo. Ele tem também informática básica, ele vai ter aulas de empreendedorismo e liderança sustentável, com esse conceito de empreender, o que é o empreendedorismo, de organizações do mundo do trabalho, que a professora Mara vai trabalhar conosco agora, nesse início do curso, para que ele compreenda que empresa é essa, como se estrutura uma empresa, que ele tenha uma noção desse mundo do trabalho como um todo. É uma transição forte. Ele? Nossa, ele é um adolescente que está entrando pela primeira vez no mercado de trabalho formal. Então, ele tem expectativas. Normalmente viveram só em família, ou dentro de escolas, ou em grupos de amigos, né? E aí... Exatamente, é uma experiência nova. Os relatos dão conta assim, de como o programa Jovem Aprendiz traz organização, disciplina, mesmo em casa ou para os estudos, enfim, ele aprende também a organizar o seu tempo. Isso também é conteúdo de organização do tempo, de disciplina. Ele vai ter uma carga muito forte de formação em comunicação escrita, comunicação oral, de postura e também matemática. Então, esse primeiro bloco, ele é uma formação, realmente uma formação mais básica, de compreensão, então, da sua inserção no mundo do trabalho e de disciplinas mais formativas, como português, matemática e informática. Certo. No segundo momento, ele vai para a formação específica mesmo. Gestão empresarial, administração, e aí vai passar por todos os setores de uma empresa, e a Adriana vai falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Os setores em que ele vai estar aprendendo sobre RH, sobre logística, sobre pagamento, relação com os clientes. Então, essa relação interna da empresa, essa estrutura interna da empresa e a estrutura externa. Esse segundo momento já é um segundo momento que ele é mais formatado conforme o perfil de formação do curso.
é conforme a CBO, conforme a ocupação dele. Então, ele é um assistente, ele será um assistente administrativo. Pois é, como então, esse curso é de assistente administrativo, essa segunda parte, ela passa por todas as etapas que ele vai ter que dar conta dentro da empresa. Que é a formação bem mão na massa mesmo, né? É o saber fazer dentro da empresa. Certo. E aí, o que é legal é que nós vamos fazer isso juntos, né? Temos um plano de atividades em comum, porque o que ele faz na empresa, ele precisa estar aprendendo na empresa e na instituição formadora. Certo. E a instituição formadora tem que estar dando respostas também na formação técnica deste aprendiz que está lá na empresa desempenhando as funções. Claro, claro. Adriana, um pouquinho, por favor. Tu comentavas, inclusive, antes alguns números, né? As empresas são obrigadas a terem um percentual de jovem aprendiz no seu processo, né? Isso, exato. A gente tem uma lei de cotas, né? Que a empresa precisa ter contratado, então, uma porcentagem do QL, né? Do quadro de funcionários da empresa. Certo. E a Minuano, para atender isso, então busca essa parceria. Isso. Mas isso não deixa de ser um tanto quanto desafiador, porque é óbvio que num primeiro momento seria muito prático, do seu ponto de vista mercadológico, dizer, olha, tenho tantas vagas e espero que chegue alguém à minha porta que atenda essas vagas. No Jovem Aprendiz, nesse caso mais especificamente, vocês estão se comprometendo com o processo de formação dele, dando espaço para isso, né? Exato. E a gente tem toda a questão, né, de ser um jovem, da gente já ter pessoas chaves dentro de setores, né? Então acaba tendo essa movimentação também, né? Como a gente vinha falando antes, deles terem também essa questão de tá lidando com várias faixas etárias, né? Com vários pensamentos. Então, ele vindo para a empresa, a gente acaba tendo um monte de paradigmas que são quebrados, né? Então, isso é bem legal, essa troca de informação. Porque... Não é só o jovem, é a empresa que também a gente aprende muito com eles também, né? Porque acaba tendo essa questão da nossa convivência com eles, né? Da realidade também, da juventude, né? Então, a gente tem essa troca de informação, essa troca de ideias, a gente acaba tendo muitas ideias, né? Desse pessoal jovem, porque, querendo ou não, na mente deles está sempre borbulhando, né? Então, é muito legal essa parte, né, de também ter eles ali dentro do nosso dia a dia. E são mais de 600 horas que eles têm que estar dentro da empresa. Quer dizer, com certeza não é a Adriana que pega cada um deles pela mãozinha e sai passeando. Quer dizer, tu tens que ter alguma capacidade de receber, de deixá-los à vontade e de envolver as tuas equipes nesse processo, né? Exato. Hoje, todos os setores envolvidos com o programa de aprendizagem, né, todos eles têm uma pessoa, sim, que fica responsável pelo jovem, né? Na maioria deles então o supervisor ou, enfim, o gestor da área, mas sempre tendo essa troca de informação com os demais colegas dos setores também, né? Porque acaba que no dia a dia o colega, né, de trabalho, né, não sendo propriamente dito o supervisor, vai passar as demandas, né? Então ele vai aprender no dia a dia a parte prática com o pessoal da parte que coloca a mão na massa mesmo, né? Que vai aprender lá como é que faz questão de sistema, né? Colocar dados dentro de sistema, ligar para cliente, enfim, lançar nota fiscal. Então, acaba que eles têm mesmo essa parte bem prática, né? Não tendo que se adaptar também ao nosso ambiente interno. Né? E para fins de regramento, qual é o compromisso que a empresa tem de absorver ou não essa mão de obra ao final do curso? Olha, claro que se for um bom funcionário, com certeza, todo mundo quer. Exato. Mas qual é o comprometimento? É o que eu ia dizer. A gente vai depender exclusivamente do nosso jovem, né? Então, a empresa, hoje a gente já, como eu já falei, a gente já trabalha com o programa de aprendizagem. A gente tem muitos jovens que foram efetivados, né? Então, a gente, só aqui na matriz, né, na unidade onde eu trabalho, a gente tem no mínimo uns 5 ou 6 que foram jovem aprendizes, que foram contratados, efetivados agora no último ano, né? Então, a gente tem muito disso. Vai depender exclusivamente do jovem. Mostrar o potencial, mostrar o desenvolvimento, né, no decorrer do dia a dia, das tarefas. Então, e é justamente isso que a gente busca, capacitar o profissional, o jovem, para depois a gente ter alguém habilitado dentro do que a gente busca, né? O perfil que a gente quer
que tenha dentro da empresa. E mesmo que ele não seja absorvido, a experiência que ele viveu, quer dizer, o objetivo é criar um primeiro momento de inserção no mundo do trabalho. Isso também já valeu a pena, né? Às vezes acontece já no momento que termina o contrato de aprendizagem, a gente não tenha uma vaga para aquele jovem, mas já aconteceu vários casos que acaba que depois a gente tem uma vaga e a gente lembra daquele jovem que fez o programa de aprendizagem, a gente contrata, né, posteriormente. Então tem bastante disso também, que tudo depende da questão de vagas, né, enfim. Então, no momento que termina o contrato, se a gente não tem nenhuma vaga, a gente acaba tendo esse retorno posteriormente, né, de poder contratar depois. Claro, claro. Professora Amara, a senhora vai trabalhar essa disciplina de inserção no mundo do trabalho, né, nas organizações. É desafiador apresentar essa transição para o jovem, né? Porque, claro que ele sabe que é um mundo que tem algumas outras regras, alguns outros funcionamentos, mas também as empresas são muito diferentes entre si. Não é um tipo de regra ou um tipo de funcionamento. É estar preparado para qualquer coisa que venha pela frente pela ótica do trabalho, né? Exatamente. E quando a gente fala em direito do trabalho, a gente tem que ter muito claro que o direito vem com deveres também. Claro. Né? Então, eu tenho direitos, mas enquanto empregado, enquanto qualquer cidadão do mundo, a gente também tem deveres, né? Então, o dever da pontualidade, da assiduidade, o respeito com o colega, o respeito com o superior, a questão que eu abordo bastante, que eu acho que é muito importante para a pessoa, enquanto cidadão, enquanto profissional dentro de uma empresa, ter uma postura ética também, claro, né? Então, isso tudo a gente apresenta para esse aluno. Ele, óbvio, ele sabe que é uma empresa, ele tem as noções que ele tem da vivência da família, ou que alguém na escola já ensinou, mas tem muito presente essa questão de detalhes de um contrato de trabalho que são ensinados para ele, né? Então, quando a gente fala em deveres, é todas as obrigações que vêm junto com esse emprego que ele está assumindo, né? Ele tem um emprego formal, ele tem uma carteira assinada, que nem eu mencionei há pouco, é uma oportunidade onde ele vai estar aprendendo junto, né? Então, nessa disciplina se ensina muito a postura dessa pessoa, as questões básicas de direito do trabalho, óbvio, porque ele vai estar atuando no setor administrativo, como assistente, né, administrativo. Então, ele ter essas noções de conceitos básicos também, o que é, afinal de contas, esse tal de FGTS, direito a férias, como é que funcionam férias. E a empresa dá todo o suporte, então, da parte prática de como que isso vai ser documentado, né? Mas na sala de aula tem muito para se falar, muita vivência para passar para o aluno. E a senhora sabe que eu fico pensando agora que nesse processo de formação, imagina esse aluno chegando em casa e comentando esses assuntos. Muitas vezes, eu estou imaginando aqui que é um primeiro momento em que o jovem chega em casa e se aproxima do assunto que é de domínio dos pais. Porque normalmente o processo é inverso, né? O jovem traz aquela novidade da rua e os pais têm que se adaptar. Agora não, é o jovem falando um pouquinho sobre o assunto do mundo de gente grande, né? Verdade. Eu até fico imaginando agora, como tu mencionaste, ele chegando em casa e o pai, eu tenho dúvida em tal coisa, o aluno vai dizer, não, eu aprendi na aula, é assim que funciona. Acho que até em alguns momentos eles vão surpreender seus pais. Claro, poder compartilhar isso. Exato. E até eles trazem dúvidas sempre do que eles estão vivenciando. Meu pai tem tal coisa, como é que isso aqui é? Exemplos, né? Então, isso é legal. Ouvem, porque quando eles têm uma coisa que interessa a eles, que deixa uma curiosidade, uma dúvida, eles se interessam ainda mais por aprender, né? Então, conecta isso é mais ainda. Professora Renata, como é que é o processo avaliativo desses alunos? Eles têm alguma etapa avaliativa dentro desse processo todo ou é simplesmente a presença e o cumprimento de tarefas? A presença, obrigatoriamente, né? Certo. Porque nós estamos falando de um contrato de trabalho, então, tanto na empresa quanto na Univates, é obrigatória a presença. E sim, a cada final de disciplina ou de módulo, eles terão um processo de avaliação. Nós não estamos falando de uma prova tradicional para aferição de conhecimento, mas não. Eles são acompanhados durante todo o curso, né? E vão responder a um processo de avaliação, porque nós temos a possibilidade
de aproveitarmos esse curso no itinerário formativo também. Então, não só por uma questão de desempenho para o próprio curso em si, mas porque a LDB nos permite fazer o aproveitamento desse conhecimento para ele continuar a sua carreira formativa. Certo. Então, se esse aprendiz se interessar muito por essa área ou por outras áreas, ele vai poder continuar estudando conosco, aproveitando este... Leva essas horas para eventuais futuros cursos, mas para isso precisa ter uma avaliação. Sim, eles serão acompanhados e avaliados. Sempre é importante a gente dizer, a avaliação não é para que a gente também faça o filtro de quem vai adiante ou não vai, mas muitas vezes, eu diria assim, como professor, a maior parte das vezes a avaliação é um momento de autoconhecimento sobre o processo, se está dando tudo certo, o que tem para melhorar ou não. Quer dizer, o próprio curso melhora com a avaliação. Claro, né? E a oportunidade de dar voz a este aprendiz para que ele também se manifeste naquilo que ele não está conseguindo acompanhar. Perfeito. Então, é uma oportunidade tanto para o professor, para a instituição, quanto para o aprendiz, é de conhecer como está este processo mesmo. Porque, às vezes, nós, como professores, achamos que está tudo bem, e o estudante, o aprendiz, no caso, está com alguma dificuldade. Então, eles terão, sim, esse momento de avaliação, uma avaliação também dialogada, de autoavaliação e acompanhamento durante toda a disciplina para perceber se realmente eles estão conseguindo acompanhar o desenvolvimento desses conteúdos. Perfeito, ótimo. Entendemos como é que o curso funciona. No nosso próximo bloco, vamos ver um pouquinho sobre novas opções. Temos esse curso de assistente administrativo, mas como é que funciona para novas turmas, novas áreas? Como é que é a sua empresa? Como é que você pode, eventualmente, apresentar sua demanda e estabelecer parceria como a Minuano faz conosco hoje? Já voltamos. Programa Centros, quarto e último bloco do nosso programa de hoje, falando sobre o programa Jovem Aprendiz Univates. Adriana, a seleção desses jovens é responsabilidade das empresas parceiras. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês divulgam? Critérios? Como é que é o processo propriamente dito a partir da ótica? Tem um curso que vai acontecer, e aí? Na realidade, a demanda toda parte da empresa, né? Certo. Por exemplo, a gente busca Univates solicitando vagas. Certo. Aí, então, a gente abre o processo seletivo na empresa. Como funciona? A gente divulga, claro, nas nossas mídias sociais, site, Facebook, né? Enfim, vários meios de comunicação que a gente tem da companhia, né? E aí, então, o pessoal vai mandando currículo, ou então, muitas vezes, a gente acaba recebendo o currículo físico, né? Que eles vêm na porta da empresa, certo, deixam na recepção, né? E a gente faz essa captação. Ou então por meio digital, né? E aí então a gente marca a entrevista de acordo com o perfil do candidato, né? Estando dentro ali da questão da idade, que é o nossa referência mínima, certo, que a gente precisa, né? Cuidar. E chama para o processo. Aí a gente acaba fazendo a entrevista individual, muitas vezes conversando com os responsáveis também, né? Claro que de primeiro momento só com o jovem, até para eles poderem ter essa primeira experiência, né? Que muitas vezes eles chegam e nunca fizeram uma entrevista, então a gente acaba tendo que ter um jogo de cintura um pouquinho mais para ficar, né, sondando eles e deixando eles um pouquinho mais tranquilos, porque eles vêm muito nervosos e ansiosos, né? A gente acaba fazendo esse jogo de cintura assim também, né? Aí a gente acaba fazendo a etapa de seleção do jovem, ele é um pouco mais estendida, né? A gente acaba fazendo a seleção, a dinâmica, né? Às vezes a gente faz mais de uma conversa, porque a gente entende que num primeiro momento eles, estando muito nervosos, acabam não dando o melhor de si nas entrevistas, claro, né? Claro, então, é um momento que precisa relevar algumas situações ou considerar outras. Vou aproveitar e te fazer a consulta, assim, consultoria agora para a área de RH. O que tu dirias que é o ideal? Que o jovem deixe o currículo físico lá ou que ele procure no site da empresa algum ambiente onde ele possa estar anexando o currículo ou existe algum formulário básico que ele pode preencher? O que é o mais recomendável, sob o ponto de vista de quem está procurando o primeiro emprego e fazendo contato, por exemplo, com a Minuano? Sim.
Assim, os dois métodos hoje a gente avalia. Isso, funciona. Mas, com toda essa nossa questão de logística, né? O ideal é o meio digital, né? Site, a gente tem o site da Minuano, onde pode cadastrar o currículo lá dentro do site. A gente está fazendo uma mudança de sistema, então, também já para ter um perfil um pouco melhorado, né? Questão de informações. Para a gente, internamente, como parte de recrutadores, enfim, RH, ter um processo um pouco mais complexo e mais fácil também para a gente, né? Mas das duas formas funcionam, né? Então, se deixar lá na empresa, a gente vai analisar, vai digitalizar, guardar num banco de dados, se não tem vaga no momento, né? Ou então, pelo site, a gente também acaba fazendo um banco de talentos, né? Que a gente trabalha com o banco de talentos, onde a gente vai armazenando por tempo indeterminado essa questão do jovem aprendiz, né? Então, se puder, dê prioridade ao currículo digitalizado e disponibilizado lá no site da empresa. Muito bem. Professora Renata, vamos lá. A demanda, então, é sempre da empresa e a Univates está respondendo a essa provocação da Unimed, da Unimed, não sei de onde me saiu, da Minuano, para esse primeiro curso de assistente administrativo. Temos também previamente aprovado mais 2 cursos. Quais são? Isso, nós temos hoje 3 cursos autorizados. Então, isso. Os outros 2 são de mecânico, de manutenção de máquinas e operador de sistemas de computador. Quer dizer, assistente administrativo, mecânico, operador de máquinas e de computador, né? Isso, operador de sistemas Essas 3 áreas, qualquer empresa que esteja nos assistindo, qualquer gestor que quiser abrir um curso específico nessas 3 áreas, pode procurar a Univates e, uma vez acertada a questão de escolhas, critérios, demandas, nós podemos começar o curso imediatamente. Nós temos estrutura física, nós temos professores, nós precisamos só fazer uma aprovação de calendário, porque o nosso calendário previa essa entrada agora em março e nós temos uma entrada em outubro, já prevista. Demandas específicas, então, nós podemos ajustar o calendário. Mas já para outubro nós já temos uma entrada específica. Perfeito, mas é quase que um ajuste mais de ordem administrativa. Perfeitamente, exatamente. Tá? Então, nós temos essa capacidade de atender. Eu acho que essa é a grande missão da Univates, né? É conseguir atender a demanda da sua comunidade para a formação e qualificação dos processos e de pessoas. Então, a empresa que tiver interesse em aderir ao programa Jovem Aprendiz, basta que faça um contato aqui com o Centro de Educação Profissional para que nós possamos apresentar o programa, compreender a demanda dessa empresa e ajustar os procedimentos. Perfeito. Eventualmente, você tem uma necessidade em alguma outra área, que não seja dessas 3, administrativa, na parte mecânica, então de máquinas e de informática, computação, tem uma outra necessidade, tem uma outra demanda. A Minuano nos diz que quer trabalhar, sei lá, em área de transporte, área de logística, alguma coisa por aí. Quer dizer, aí sim teríamos que ainda que montar o curso, formatar um pouquinho, algumas novas nuances, encaminhar para aprovação, mas também é passível de ser feito. Sim, é absolutamente possível, né? E nem é um processo tão demorado assim. Nós ajustamos planos de aula, calendário de curso, então nós conseguimos atender demandas específicas bem tranquilamente, porque ele é um processo que, como nós já temos a primeira experiência agora com este curso, que ele segue dentro de um mesmo processo. Basta apenas a autorização deste novo curso. E o contato é sempre com o CEP, nosso Centro de Educação Profissional. Exatamente. Perfeito. Muito bem. Eu acho que a gente aí só tem coisas boas, só tem méritos, né? Minuano, então, parceiríssima. Qual é a perspectiva daqui para frente, especificamente na Minuano? Temos esse curso, outros poderão acontecer, depende muito de demanda localizada. Como é que tu olha para frente agora? Falamos desse curso que está acontecendo, mas qual é a apropriação que a Minuano faz dessa estratégia para futuras necessidades? Eu acredito que, como eu e a Renata, a gente já vinha conversando, né? A nossa intenção é se manter dentro do programa, né? Com as cotas que a gente já tem e daqui a pouco aumentar também a nossa cota junto à Univates, né? Mas, em questão de curso, o assistente administrativo é o nosso primeiro curso aqui, como a gente já está em andamento, mas os outros 2 também são cursos da nossa área, da nossa realidade, né? Então, a gente
tem uma empresa muito grande, a parte de manutenção ela é bem vista, né? Porque a gente precisa cada vez mais de profissionais que entendam tanto a parte técnica quanto a prática, né? Porque no ramo de frigorífico, no ramo de alimentos, a parte de manutenção ela é, né, um pouco mais complexa, digamos assim, né? Então a gente vê com muito bons olhos esse curso também e a parte de TI também, né? Que a gente tem toda uma área de TI dentro da empresa, né? Então, inclusive, um dos nossos jovens vai atuar dentro da área, né? Mesmo sendo no curso de assistente administrativo, mas vai aprender um pouquinho da parte prática junto com o pessoal da TI, né? Então, são os cursos que hoje atendem a nossa demanda e a nossa realidade. Mas, na parte de alimentos, daqui a pouco também é uma demanda que a Minuano vai ter futuramente, né? Ou enfim, por que não de se pensar em um curso de técnico em alimentos, alguma coisa nessa área para o programa de jovem aprendiz, né? Acho que é bem... Perfeito. Professora Renata, a senhora tinha alguns números que me comentou antes. Há uma carga ou há um volume de alunos que deveriam estar dentro desse projeto e o Vale do Taquari não está atingindo totalmente isso, né? A aprendizagem como um todo, tanto no Brasil, Rio Grande do Sul, quanto Lajeado, dificilmente consegue se atingir a cota total de aprendizes, né? Hoje, Lajeado está atendendo 50% da cota, então há um potencial de crescimento também. Então, as empresas já atendem, né? Já atuam com o jovem aprendiz, mas ainda há o potencial de crescimento, sim. Esses dados são dados da Superintendência de dezembro de 2019 e que mostram aí a possibilidade de praticamente dobrarmos o número de aprendizes aqui, tanto em Lajeado quanto no Rio Grande do Sul. Perfeito. Há uma defasagem de 20 mil vagas. Assim, aí voltamos para aquele seu primeiro dado, 47 milhões de jovens, né? Era isso? Acho que nós vimos, né? 47 milhões de jovens que estão nessa faixa etária precisando de uma oportunidade, de uma preparação. Isso, são 47 até 29 anos, porque o IBGE faz esse recorte até 29, o aprendiz é até 24 anos, né? Então, há um excedente ali pela faixa etária do IBGE, mas sim, nós temos hoje dentro dessa população 23% de jovens que estão precisando de uma oportunidade como o programa Jovem Aprendiz. Claro. Um parênteses, tu falava que isso é 1/4 da população, confere? Sim, 1/4 da população brasileira precisando dessa oportunidade. Então, é uma faixa etária que o programa praticamente atende, né? Atende até 24 anos, enfim, mas ele oportuniza efetivamente para esses jovens a oportunidade de inserção. E a Adriana comentava de quando abre o processo seletivo, de quantos jovens se inscrevem. Então, efetivamente, há uma demanda. Esse percentual de jovens que não trabalham e não estudam significa justamente aquele jovem que bate a porta. Certo. Ele está à procura dessa oportunidade e nem sempre ele consegue. Então, quanto mais se ampliar a possibilidade de jovem aprendiz, que é um desafio, nós sabemos, exige uma estrutura, uma organização das empresas. Não é simples fazer a implantação do programa dentro da empresa, nós compreendemos isso, né? Porque existe toda uma dinâmica e a necessidade de que esse jovem tenha realmente um posto de trabalho, tenha atividades direcionadas, alguém porque que não é se só responsabilize. De cota. Claro, nós estamos falando de oportunidade efetiva e real para que ele se desenvolva enquanto profissional. Então, sabemos que tem um desafio. E mais ainda, se a empresa entender isso como um momento de aprendizado, transformar aquele jovem que está ali dentro em uma fonte de informação, em um espírito jovem que vai interagir com os demais e vai estar trazendo mudança, né? Cara, ele é um potencial, né? Porque a gente sempre diz, o contrato de trabalho normal, ele é para a prestação de serviços. O contrato de aprendizagem é para a aprendizagem. Certo. Então, ele tem uma finalidade também que é diferente, né? Certo. E há um investimento financeiro da empresa nisso, um investimento de tempo das pessoas, porque acompanha o desenvolvimento das práticas.
Então, é uma política pública, social, Claro. de desenvolvimento e oportunidade para essa juventude que precisa desse primeiro trabalho, precisa dessa experiência, né? Porque se não for contratado pela Minuano, ele sai com experiência Sim. do jovem aprendiz. Sim. Então, se ele for procurar trabalho em outro espaço, ele já tem a formação e ele tem a Exato. experiência. Sim. Então, ele sai do programa de aprendizagem, se não contratado, pelo menos cumprindo requisitos para uma próxima Claro. contratação. Perfeito, muito bem. Então, que vida longa ao projeto. Parabéns a Minuano pela parceria, que traga bons resultados. Parabéns às professoras, aí, que tenhamos boas notícias do curso nessa edição e em outras também. Muito obrigado pela presença hoje aqui. Obrigado a você que esteve conosco. O programa Centros fica por aqui. Voltamos na próxima semana com um novo tema aqui, TV Univates. Até lá.